Ouça agora a mais nova pregação de 2025. Direto da Assembleia de Deus em Londres, o pastor Renato Torres ministra uma palavra poderosa, baseada no Salmo 91, que vai abalar estruturas espirituais e renovar sua fé. Inscreva-se agora no canal e não perca essa mensagem profética que o céu liberou para você. Querida igreja, paz do Senhor Jesus. Em pé como estamos, queria apenas fazer referência do Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é couraça e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Quem diz amém? Amém. Poder sentar, irmãos, agradeço o acolhimento, agradeço a amabilidade, pastor Maurício, sua esposa, pastor Eudes, a maneira como tem nos acolhido, pastor Daniel, todos os demais irmãos e irmãs, me sinto bem em vosso meio. O pastor tinha dito que a temática que estão trabalhando é aquele que habita, e esse versículo de Salmo 27, eu particularmente gosto muito também. E essa semana meditamos até nesse texto também lá na igreja, em uma reunião de oração. Mas o Senhor me faz lembrar do Salmo 91, desde que pedi a Ele a orientação da temática, pois esse Salmo também fala de habitação e nos mostra que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. É um Salmo anônimo, mas riquíssimo, e acho que junto com o Salmo 23, talvez é o salmo mais conhecido, até mesmo de descrentes, de pessoas que não partilham nossa fé. Eu acho que esses dois salmos, o 23 e o 91, eles são bem conhecidos. Alguns usam como amuleto, ele não tem essa função, é claro. Algumas pessoas botam na porta de casa até para espantar mal olhado, mas não funciona dessa forma. É um salmo de compromisso, é um salmo de aliança, e há a parte de Deus e a nossa contraparte, no tocante à proteção divina. Isso é explicado num jogo poético, porque o Salmo é um livro poético, e a poética hebraica ela é muito rica, e as palavras vão sendo construídas sob inspiração do Espírito Santo para nos mostrar que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Eu sei que na hora do perigo, o homem tende a recorrer a uma instância superior, não é? As pessoas não costumam conviver com Deus, não costumam atribuir a Deus nenhuma fidelidade, mas na hora do perigo usam Deus como um colete salva-vidas, um bote. Porém, o Salmo 91, ele não nos mostra esse Deus que está à disposição rápida, como um cuidado corriqueiro de alguém. Ele nos mostra um Deus relacional, um Deus que atende quem convive com Ele. Eu não estou dizendo que Deus não socorre de última hora uma pessoa que não está perto dele. Deus é misericordioso. Mas o Salmo 91 nos ensina que Deus responde a quem se relaciona com Ele. Então, se você usa Deus como um bombeiro, um disque socorro só nas horas de aflição, essa palavra é justamente para você também. Porque o Senhor, Ele exige de nós um relacionamento. E aqui no versículo 1, que é tão conhecido nosso, nós temos dois verbos, habitar e descansar. Observe que o descanso é uma consequência da habitação. O Senhor nos ensina que só descansa quem habita. E habitar não é frequentar, não é visitar, é fazer morada, é instalação fixa. Deus não dá descanso a hóspedes, a visitantes. Neste salmo, Deus dá descanso a habitantes. E qual é a habitação? Qual é o logradouro, a morada, o endereço que o Senhor quer de nós? O esconderijo do Altíssimo.
o lugar secreto. É secreto para terceiros, mas é bem conhecido de Deus e de quem busca a Deus. Nós sabemos que Jesus ensinou a importância da oração. E Jesus, ele amava orar. Orava no local público, orava no lugar secreto, orava de noite, orava de dia, orava no templo. Jesus vivia uma vida de oração. Tem pessoas que não gostam de orar e, sobre uma égide hipócrita, condenam a hipocrisia dizendo assim: não, a gente tem que aprender com Jesus, que ele diz que quando você for orar, vá para um lugar secreto. Jesus não disse que nós devemos apenas orar escondidos, trancados no quarto. Ele condenou a oração espetacularista, o culto sensacionalista, a oração dos hipócritas, mas ele não disse: olha, a oração deve ser apenas num lugar escondido. Você pode orar na rua, você pode orar na praça, pode orar num ambiente congregacional como esse, você tem que orar. Agora, é importante salientar que na nossa vida com Deus deve haver momentos congregacionais como esse, e deve haver momentos particulares, onde é somente a gente e Deus. Porque tem gente que ora, canta, prega, mas ele sempre precisa de uma motivação externa, ele sempre precisa de uma muleta, ele precisa de um andajar, de um reforço. Ele não consegue fazer isso só. Tem uns que nem num ambiente como esse conseguem. São tão ruins, são tão improdutivos, tão estéreis, que nem nessas condições normais de temperatura e pressão espiritual, com essa motivação, com essa experiência espiritual que Deus nos dá, num santuário, com pessoas no mesmo espírito, tem gente que ainda assim consegue estar num ambiente desse, carnais, terrenos, sem se envolver neste manto de glória. Mas o normal é que a gente se envolva neste ambiente congregacional, é o normal. Mas isso não deve ser apenas o único momento onde nós temos acesso a Deus. É desejo de Deus que todo homem, todo crente, todo salvo, tenha momentos a sós com Deus. E Jesus deu um grande exemplo, porque ninguém tinha uma agenda mais cheia do que Jesus. Não é isso? Tem gente que quer ser mais do que Jesus. Não, olha, eu não posso. Eu trabalho muito, eu estudo. Eu faço balé, eu faço judô, eu faço canoagem, eu sou um homem de negócio, não tenho tempo. E Deus não bota no livro da vida, eu falava ontem, uma nota de rodapé: olha, bote aí que esse meu filho é muito ocupado, não tem tempo para orar. Você quer ser mais do que Jesus, porque Jesus tinha uma agenda intensa e extensa, mas quando terminava as suas cruzadas, ele dizia: me dá licença, que eu preciso orar. Geralmente quando acaba o culto a gente vai banquetear, a gente vai se confraternizar. Jesus ia orar, porque precisava orar. Jesus. Então crentes carnais, mesquinhos, que não têm uma vida de oração: não, mas nos anos 70 eu ia muito com a minha avó para o ciclo de oração, eu orei muito naquela época, estou vivendo das reservas. Carro que vive só da reserva, a bomba queima. É preciso de vez em quando chegar no tanque, é preciso encher lá, é preciso desse combustível, não é isso? E é importante salientar que Deus espera que a gente se achegue nele quando não tem ninguém olhando, só Ele. Esse lugar secreto é para terceiros, mas não é para Deus nem para a gente. Porque tem gente que esse lugar é tão secreto que nem ele sabe onde é. Eu sei que Deus é onisciente, mas eu até brinco dizendo que parece que nem Deus sabe onde é esse lugar secreto. Ah, irmão, eu oro no meu lugar secreto. Qual é esse lugar? Mas aquele que tem lugar fixo na presença de Deus, no esconderijo do Altíssimo. O Salmo 27 diz que ele esconde este homem que busca a presença de Deus no seu pavilhão secreto. E quando Deus esconde alguém, ninguém acha. E quando Deus mostra alguém, ninguém esconde. Glória a Deus. Quando for o tempo de Deus mostrar, de Deus fazer propaganda, de Deus soprar o nome, Ele não precisa de nenhum agente publicitário. Mas quando Deus também quiser te esconder, irmão, ninguém te encontra, nem o teu inimigo, nem o teu amigo. Glória a Deus. Porque às vezes o perigo é o inimigo encontrar a gente, e às vezes o perigo é o amigo. Porque nem sempre o inimigo vem como o inimigo nos distrair. Na maioria das vezes ele manda o amigo. Porque quando o diabo não nos vence na pressão, ele nos vence na sedução. Boa parte dos crentes conseguem vencer o diabo no primeiro golpe da pressão. Porque é declarado, é guerra, é hostil. Show, Satanás, está repreendido em nome de Jesus. Sangue de Cristo tem poder. Aí ele vence o diabo, e o diabo diz: esse crente está esperto. Mas eu agora vou com a minha segunda investida, eu vou na sedução. Eu vou nos convites, nos diálogos, nos sorrisos,
nos pratos, nos banquetes, nas delícias. E é aí onde muitos crentes caem, infelizmente. É por isso que nós precisamos ter uma vida com Deus, um particular com Deus, porque quando nós habitamos neste lugar secreto, o descanso chega. E esse descanso vem na forma de um refrigério, é a sombra do Onipotente. Não é um descanso inerte, um descanso passivo, um descanso estagnado, é um descanso que é acompanhado de toda sorte de bênçãos, de benesses, de benevolências do Senhor nosso Deus. E a pessoa que tem esta frequência, este lugar fixo na presença de Deus e desfruta do seu refrigério, o verso 2 diz que esta pessoa desfruta deste refrigério porque ela olha para Deus e chama Deus de refúgio, de baluarte e de seu Deus. Observe que só neste versículo nós temos aí vários nomes para Deus. Só no primeiro e no segundo versículo. Deus é chamado de Altíssimo, de Onipotente, de Senhor, Adonai, de Deus meu, Elohim. Quem está escrevendo tem variedade de nomes para chamar Deus. Prova que conhece Deus, se relaciona com Ele. E essa pessoa experimenta a grandeza de Deus, o poder de Deus, o caráter de Deus e o relacionamento de Deus. Porque Deus, Ele é polivalente, é multifacetado. Deus, Ele não pode ser restrito e contido apenas a uma ação. Deus é tudo em todos, opera tanto querer como efetuar. E às vezes nós somos uns tipos de adoradores de uma face apenas de Deus. Conhecemos só uma parte de Deus, uma parte do ser de Deus. Para alguns, Ele é só o Deus da providência, é só o Deus do livramento, é o Deus das conquistas, é o Deus da vitória. Mas é interessante que quanto mais eu me relacionar com esse Deus, eu vou conhecendo as várias faces dele. Esse Deus tão grande que quanto mais eu o conheço, mais ele se revela. O Deus que diz sim, o Deus que diz não. O Deus que leva a gente aos montes e de vez em quando também nos leva aos vales. O Deus que abate, que também é o Deus que exalta. O Deus que sara, mas que também quando quer fere. O Deus que dá vida, mas que também mata. Porque tem gente que diz, não, Deus livre, o diabo mata, Deus sara e o diabo fere. Mas o nosso Deus, que Moisés cantou em 32 de Deuteronômio, é o Deus onipotente. Tem todo o poder de fazer todas as coisas e ninguém pode fazer escapar das suas mãos. Operando ele, pergunta Isaías, quem impedirá? Nós temos que parar de compartimentalizar Deus, porque nós servimos ao Altíssimo e ao Onipotente, que opera tudo em todos. Jó tinha essa convicção. Quando o diabo pediu permissão a Deus para nocautear Jó, e tudo que ele tinha, Deus disse, pode levar tudo. Só não leva ele, que ele é meu. Eu vou te provar que ele é um adorador. Eu vou te provar que ele é sincero. E se Jó fosse esses crentes de hoje em dia, que servem apenas a uma face de Deus, quando ele rapou sua cabeça, rasgou suas vestes, se prostrou, ele ia dizer, Deus me deu e o diabo tomou. Mas na ficha técnica da vida de Jó, Jó não deu crédito nenhum a Satanás. Satanás ficou estrebuchando de raiva. Porque quando Jó, na sua dor, se prostrou, que o diabo disse, agora ele blasfema, ou no mínimo murmura, aí Jó diz aquela frase de adoração que ecoa pelos milênios até hoje. Nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei para lá. Deus me deu e o diabo não. Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor que opera tudo em todos. Louvado seja Deus. Esse Deus é conhecido no Salmo 91. O Deus Altíssimo e Onipotente. Jó 35:6 diz que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Ele consegue mesclar esta grandeza, esta alteza e não ser inacessível e ficar à disposição dos pequenos.
Tem gente que só porque é promovido numa empresa, você precisa passar por 3 antessalas para poder falar com ele. Deus está na sala do trono no altíssimo céu, mas também habita com o contrito e o quebrantado do coração, e em nenhum momento ele se inferioriza. Ele consegue andar no trono de glória e consegue entrar no casebre de taipa e revelar a sua glória para o aflito e o oprimido. Esse Deus está olhando para quem chama ele de refúgio e de baluarte, de Deus. Alguns até dizem que esse salmo parece que tem um toque davídico, embora seja anônimo, e não adianta a gente ficar conjecturando as autorias, mas aqui no versículo 2, parece muito também um jeito que Davi gostava de falar de Deus nos seus salmos. Ele gostava muito de usar o nome possessivo, meu Deus. Por exemplo, no Salmo 18, ele usa 7 vezes esse pronome possessivo, dizendo que Deus era seu libertador, seu refúgio, seu rochedo, é o meu Deus. Parece aquele filho que um pai tem vários filhos e ele fica, meu pai. É aquele outro filho diz, não é só seu não, ele também é meu. Mas o fato de ele ser meu, não inferioriza ele ser seu. Porque Deus não é uma pizza que tirando-se uma fatia se subtrai. Ele é meu, se ele é teu também, tu te vira aí, agora ele é meu, é o meu rochedo, é o meu libertador, é o meu lugar forte, é o meu refúgio, é o meu esconderijo, eu tenho relacionamento com ele é meu Deus. Tem muitas pessoas que até creem em Deus, mas é no seu Deus. Irmão, apresente lá ao seu Deus, irmão, ore lá ao seu Deus, e fazem de Deus um pajé, um curandeiro, um entregador de bênção. Ô irmão, eu soube que o seu Deus é poderoso, e vivem com Deus com esse distanciamento. Ele também quer se tornar teu Deus, assim como ele é meu. Eu não sei se ele é teu, mas ele é meu, glória. Ele está disponível, ele é acessível, a porta da graça está aberta, ele está estendendo as mãos, ele está estendendo os braços, ele está inclinando os ouvidos, ele está estendendo o olhar, ele está virando o rosto. Eu estou disponível para ti, para se tornar teu Deus, teu refúgio, teu baluarte, alguém que você pode confiar. Observe que eu estou colocando a minha confiança em Deus, eu estou habitando na presença desse Deus, e agora começam a aparecer as ações de consequência de quem tem esse Deus como refúgio, como baluarte, como confiança. Esse Deus, ele começa a aparecer. Esse Salmo 91 é um salmo muito forte, porque demonstra essa característica de Deus de livramentos, pois ele te livrará. Verso 4, ele te cobrirá. Nós vamos observando ações de um Deus protetor, de um Deus que poderia estar muito ocupado, rodeado de seres angelicais recebendo adoração, mas ainda que receba adoração ininterruptamente, ele consegue estar atento às horas mais difíceis. Ele poderia ser um Deus mesquinho e dizer, eu estou aqui rodeado de glória e deixa os seus problemas para lá. Ninguém quer saber de problema de ninguém. Nessa sociedade individualista nós dizemos, problemas já bastam os meus. Aquela pessoa é muito problemática, vixe, não quero nem falar. Eu não vou nem estabelecer contato visual, porque eu sei que ele vai pedir alguma coisa. Deus é o contrário. Deus é o único que bota uma placa dizendo, tem algum problemático aí? Tem gente aí com abacaxi, com pepino? Tem? Ah, então pode vir a mim. Estas placas estão lá em Mateus 11, quando Jesus diz, vem a mim, todos que estás cansado, sobrecarregado, os estressados, problemáticos. Quando tem gente com problema, vem a mim e eu vos aliviarei. Especialista em fazer isso. Ele te livrará do laço do passarinheiro e te livrará da peste perniciosa. Eu gosto da tradução King James, nasceu aqui nesse país, que diz, ele te livrará do inimigo ardiloso. E eu queria que os irmãos estivessem atentos a isso, porque o diabo tem derrubado muitas pessoas na sedução, embora não as consiga derrubar na pressão. Estamos vendo muitos homens valentes, muitos soldados, muitas mulheres tombando com o inimigo ardiloso das nossas almas. E em Efésios 6, quando Paulo, pelo Espírito Santo, nos ensina a nossa estratégia de guerra, ele nos lembra que o nosso inimigo é astuto, é sagaz, ele tem uma perspicácia,
ele tem uma expertise e ele usa isso para fabricar ciladas. Ele não derruba com coisas explícitas, ele derruba com o que é implícito. Ele não derruba com o que é gritante, ele derruba com o que sussurra. O laço do passarinheiro é o laço do caçador, que não parece laço. É por isso que capta, é por isso que captura o indefeso animal, que não percebeu que aquilo era ruim. O grande perigo de um crente que não vê problema em nada, não vê perigo em nada. Você fica colocando cabelos em ovos, mas o homem de Deus, a mulher de Deus, que anda na vigilância, ele sabe que o que lhe derruba é laço, é tropeço e é embaraço. Ninguém vai levar uma queda tropeçando no rochedo. Ninguém leva uma queda se embaraçando numa corda. Se embaraça num fiapozinho, num fio de cabelo, numa linha fina e tênue do inimigo ardiloso que prepara tudo às escondidas. Esse inimigo, ele ama trabalhar, verso 5, à noite. Ele gosta de usar o terror noturno e ele também trabalha de dia. Veja que coisa. A gente busca a Deus dominicalmente e acha que já está fazendo muita coisa. E o nosso inimigo trabalha diuturnamente para nos derrubar, para nos tirar da presença de Deus. De noite com terror, de dia com seta. No versículo 6 ele usa a peste que se propaga nas trevas. Eu gosto de outra tradução que diz que se move sorrateira. Ninguém nem percebe. De repente escurece. De repente a coisa muda, o cenário fica caótico, eu nem percebi, é porque se move sorrateiramente. E tem a mortandade que também assola ao meio-dia. Ele não perde tempo, nós é que perdemos, nos distraindo com os negócios desta vida, nos embaraçando com os negócios desta vida. E o soldado que milita com legitimidade não pode se embaraçar com negócios dessa vida. Porque Neemias recebeu pressão de Tobias, de Sambalate, de Gesem Arábio, ameaças, oposição. Eles até quiseram usar a própria violência quando viram nos capítulos iniciais que não derrubavam Neemias na pressão. No capítulo 6 vem um convite, aparentemente amigável, para derrubar na sedução. E é tão terrível o diabo é terrível, porque quando ele vê que você está com todas as brechas fechadas, ele procura lhe derrubar naquilo que é a sua força, naquilo que você gosta. Porque o que é que Neemias gostava? De ir para a igreja, de ir para a vigília, de ir para culto. E o convite dos terríveis foi justamente para quê? Vamos para o culto? Vamos para o manto? Olha, Satanás fazendo um convite desse. Se Neemias fosse esse crente de hoje, eita, Deus está agindo, olha. Tobias me convidando para a conferência, Deus está transformando ele. Mas o homem e a mulher de Deus que tem discernimento, ele diz, olha, tu chegou atrasado, Satanás. Eu estou ocupado fazendo uma grande obra e eu não vou descer, eu não vou sair do meu lugar. Ei, irmão, Deus está blindando o teu coração contra convite do inferno. Vai vir convite no zap, vai vir bater na tua porta, alguém vai vir com tudo preparado e tu vai dizer, show, show, desaparece. A minha alma já está cheia, meu coração está farto do Senhor, aleluia. Olha, o diabo chega naquilo que a gente precisa. Jesus no deserto, o diabo é astuto. Porque o diabo, sabendo que Jesus está indo para o deserto, ele disse, eu vou lá. Só que o diabo não tem pressa, quem tem pressa é a gente. O diabo, ele é astuto. Ele deixou para chegar na vida de Jesus na hora que a fome estava mais forte. Ele disse, eu não vou no primeiro dia nada, primeiro dia, o começo da vigília, o homem está cuspindo fogo. Eu vou na hora que ele estiver mais vulnerável. Aí quando chegou e disse, Jesus, se tu fosse filho de Deus, olha ele mexendo no ego, tu tinha poder para transformar essas pedras. Irmão, o diabo sabe que Jesus é filho de Deus. Ele ouviu aquela profecia de Gênesis 3:15, ele sabia que Jesus era o filho de Deus. Ele não estava ali querendo uma prova, ele estava querendo era derrubar Jesus, só que ele chegou atrasado. E Jesus disse, ô cão, tu só entende das coisas da carne. Tu esqueceu que está escrito que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra. A minha alma está farta, aleluia. Quando o diabo quiser entrar na tua carne, o Senhor vai encher a tua alma, vai encher o teu espírito.
Recebe aí, irmão, uma blindagem do céu para a tua alma, para vencer os aperitivos da carne. Assim diz o Senhor. Glória a Deus. O inimigo das nossas almas, ele vem ardilosamente, sorrateiramente, com peste, com laço, com terror, com seta, mas crente que está no esconderijo do Altíssimo, ele não tem medo. Se o que está vindo é sorrateiro, o Senhor está neutralizando. Se o que está vindo é seta, é flecha, não te preocupa. O Senhor ainda quebra flecha, o Senhor ainda quebra arco, o Senhor ainda quebra o braço do arqueiro, glória a Deus. Se for preciso, irmão, Deus não quebra nada, Ele deixa a flecha inteira e ainda dá uma ordem a ela, faz uma curva, glória. Olha, irmão, porque Deus é grande, eu não sei o que é mais glorioso, é Ele quebrar o arco ou é Ele dizer à flecha, faz a curva, porque o arqueiro ia soltar a flecha e era para ela vir para Josafá. Aí Jeová disse: não, eita rava, choubra, eu mudo até as propriedades da física. E a flecha alterou o caminho e não atingiu o homem de Deus, mas atingiu o outro. Fica tranquilo, porque seta faz até curva, mas tu não serás atingido. Há uma proteção de Deus sobre a tua casa, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Deus cuida, irmão. Se você é uma pessoa matutina, não se preocupe, Deus cuida. Se você é noturno, Deus cuida. Mas pastor, olha, quando dá 6 horas, eu já caio em coma, eu não consigo vigiar de noite. Não te preocupa não, o que te vigia não tira nem cochilo. Ele não precisa que ninguém vá render ele. Deus não dá plantão, Deus não fica esperando alguém render ele, não. Ele não dorme, ele não tosqueneja. Ele guarda a entrada, ele guarda a saída. Ele é a tua sombra, a tua direita, para te livrar de todos os males. A sombra à direita. A nossa sombra é indissociável de nós. Quando a gente vai, ela vai. A sombra à direita era quando o sol estava pino, o sol mais castigante. Ela tomava aquela posição. É Deus dizendo, na hora mais difícil, que ninguém quer ir contigo, eu estou lá. Quando alguém diz, deixa eu dar 9 horas, que o sol abaixa, o Senhor diz, meio-dia, eu estou contigo, minha serva. Meia-noite, eu estou contigo, meu servo. Vamos caminhando, levanta a cabeça. Dorme tranquilo em paz, eu vou te dar sono tranquilo. Enquanto tu dorme, eu vou desbaratando as setas de Satanás. Enquanto tu dorme, eu vou afugentando a coruja, a raposa, o escorpião. Olha o leão da tribo de Judá fazendo a ronda na tua casa. Te preocupa não, irmão. A gente não precisa de cacho de alho, a gente não precisa de vidro, de porcelana balançando para atingir mal olhado. A gente precisa de trevo, de pata de coelho. A gente só precisa do sangue do cordeiro no umbral da porta. Tem sangue no umbral da tua casa? Tem sangue do cordeiro lá, você foi resgatado, você agora é propriedade. O anjo da morte quer tocar, mas ele tem que pular, porque na casa ele vê o sangue no umbral. Tem sangue no umbral. Tem sangue no umbral, glória a Deus. O Senhor nos guarda. Esta proteção de Deus é tremenda, porque o fato dele nos proteger não significa que nós estamos isentos de perigo. Ele permite que o perigo chegue. Tem hora que Deus vai livrar a gente da armadilha, tem hora que Ele vai livrar na armadilha. Porque o inimigo é sagaz e nós somos simples, somos puros, ou devemos ser. E às vezes ele usa da inocência, da ingenuidade, da ovelha, do passarinho, espiritualmente, para capturar. Aí tem hora que Deus diz, ali não, minha filha, aqui tem uma rede, tem um laço. Mas às vezes na inocência, alguém ainda é capturado. Porque o Salmo que diz, o laço quebrou e nós escapamos, nos mostra que foram capturados. E quando o homem ardiloso viu a presa sendo capturada, disse, consegui. Aí Jeová olhou e disse, mas ela foi capturada na ingenuidade. Ele foi capturado na pureza. E eu vou entrar em ação. Fez o laço, foi. Mas eu montei tudinho. Foi uma engenhoca bem feita, tem problema não. O laço quebrou e nós escapamos. Ó, o passarinho voando tranquilo, e quem preparou a forca, a cerca, a armadilha, eu não entendo, eu preparei tudo. Um toque de Deus, um sopro de Deus, uma palavra de Deus e o mal será neutralizado. Tem hora que Deus vai livrar da armadilha, tem hora que Deus vai livrar na armadilha. E tem hora que o perigo parece que só aumenta e só cresce e a gente pode ficar desesperado. Senhor, mas tu disseste que era livramento. Porque a gente ama dar o Salmo 91:7 para aniversário,
deixar esse versículo para meditação, para as pessoas, mas esse versículo é um versículo assustador. Eu sei que tem irmãos que se alegram quando recebem, mas se Deus for colocar em prática, corre, porque é assustador. Uma pessoa aniversariar e você dizer para ela, irmão, Salmo 97, 1000 cairão ao teu lado. Aí você diz, meu Deus, 1000 cairão. Na poética hebraica, esse cair aqui é morrer. É um cenário de alguém que está em guerra e 1000 pessoas tombam ao seu lado. E quando você olha para aquele cenário, só gente morrendo ao seu lado, o que era ruim pode piorar. No outro lado agora caem 10.000, o estrago é maior. Eu quero saber qual é o crente que fica em pé vendo isso. Eu quero saber qual é o crente que na hora que recebeu o versículo, eita Deus, é confirmação. Eu creio, irmão, eu recebo. Mas quando eu vejo 1000 caindo, 10.000 tombando, Senhor, onde estás? Aí vem a parte gloriosa do versículo. Tu não serás atingido. Deus, está um quebra-quebra, está uma confusão, estão tombando para todo lado. O meu compromisso é contigo. Tu não serás atingido. E profeticamente eu digo que Deus está levando alguém para um cenário de guerra muito forte. Deus está colocando alguém num moinho assim, olha, num olho do furacão, e alguém dizendo, Deus, está tudo girando, mas olha para o centro do furacão, tu está estável. Eita, glória, é mistério. No centro do furacão é onde tem mais estabilidade. Eita, e o inimigo diz, qual é a hora? Qual é a hora que o vento traga ela? Nenhum, porque o Senhor está lá no centro dizendo, tu não serás atingido. Há uma proteção espiritual de Deus sobrenatural sobre a igreja. Deus está dizendo para esta obra, ainda incipiente, mas aos olhos dele já grandiosa, há um nível de cobertura espiritual sobre esta igreja. Porque o avanço dos principados e potestades para neutralizar a marcha da minha igreja é muito grande. Os embates, os combates e os bombardeios. Mas há uma asa de Deus estendida. Aleluia. Pastor Maurício, olha a Deus abrindo as asas sobre esta obra e dizendo, quem estiver debaixo da minha asa não vai ser atingido. Quem estiver debaixo da minha proteção não vai ser tocado. Vai ter notícia ruim para todo lado. Quebra e confusão. Mas a minha igreja eu vou blindar, eu vou guardar. Alguém vai até dizer, em que mundo você vive? Aonde é que você está? Não está vendo quebra não? Eu estou vendo. Mas acima do quebra eu estou vendo El Shaddai, o Senhor dos exércitos. Um nível de proteção espiritual. Há um nível de proteção espiritual sobre esta igreja. Quem estiver no altar de Deus vai levar esta proteção ambulante consigo. O Senhor vai guardar a tua casa, a tua família, até a tua parentela distante. O El Shaddai está estendendo os braços. Ele é poderoso e vai ramificar a proteção às tuas gerações, aos teus descendentes, aos teus negócios, por causa da tua fidelidade. Agora, se você é um mero frequentador de culto, não levante a mão para receber. Isso não é para você. Isso é para quem tem relacionamento. Isso é para quem tem aliança. Só quem vem na festa recebe aí a comida. Mas quem está habitando no lugar secreto, era sobre a forga. Para quem se transveste de crente só quando passa por essa porta, isso aqui não é para você. Mas para quem habita no esconderijo do Altíssimo, é Ele andando e Jeová dando ordem à coluna de fogo. Vai, acompanha. Eita glória. Dando ordem à coluna de nuvem, acompanha a minha serva. Refrigera o caminho para ela, vai. Aquece o caminho para ele. Eita, que alguém colocou tu para andar de noite. Agora ela se estabana toda. Aí Jeová diz, não, eu não sou Deus sazonal não. Eu sou Deus 24 horas. Olha eu marchando na tua dianteira. De dia e de noite. De noite e de dia. Aleluia. Aleluia. Grande vai ser o combate. Mas tu não serás atingido. Eu não sei se você está preparado para receber esta palavra. Porque quando Deus diz, eu vou soprar um vento, a gente dá glória, se arrepia, fala em língua. Quando o vento começa a soprar, Deus, o que é isso, misericórdia? Você não deu glória quando eu falei? Você não levantou a mão, disse que era confirmação? Quando eu começo a soprar o vento, você já se desespera?
Estamos aqui sendo forjados nesta noite para uma guerra. Estamos sendo forjados pelo capitão da nossa salvação. E ele está dizendo: vocês vão ver muita coisa, mas não deixe de olhar para mim, autor e consumador da fé. Grande é o quebra-quebra na terra, mas vai olhando para o capitão. O capitão está marchando. Eita, tu viu? Não, vi não, eu estou olhando para o capitão. Ó, tu soube não. Eu sei do meu capitão, eu estou olhando para ele, autor e consumador da fé. E o que é que eu vou precisar fazer para combater, para destruir, para anular o mal? Você não vai precisar fazer nada, porque o mal por si mesmo se destrói. Isso não é um ditado bíblico, um ditado popular, isso é uma verdade bíblica. Verso 8, somente com os teus olhos olharás. Outra versão diz, tu vai dar um giro assim, mais ou menos, uma visão panorâmica. Olharás em volta e verás a recompensa dos ímpios. A lei da semeadura não falha. E quem está se levantando contra a igreja, lutando contra a igreja, lutando contra o que é de Deus, as recompensas desses chegarão. A igreja não precisa queimar pneu, a igreja não precisa bater panela, não precisa fazer abaixo-assinado. O que a igreja precisa é gastar tempo no lugar secreto. Vamos fazer uma abaixo-assinado aqui para derrubar o ímpio. Não, entra no lugar secreto, chora entre o alpendre e o altar, te agarra nas colunas orando como Ana, glória. Eita, ai pastor, a luta é tão grande que eu não consigo orar. A luta é tão grande que eu não vou conseguir ir para a igreja hoje. Não seja um crente fraco. Aprenda com Ana, que não tinha força nem para falar, e disse: eu não consigo nem falar, mas eu vou, nem que eu fique gemendo. Ele entende gemido, glória. Ele traduz. Eita, forgemite, afá. Até o sacerdote, quando olhou, disse: a mulher veio para a festa, bebeu que só e agora veio aqui para a igreja. Vou disciplinar. Me dá teu cartão de membro. A mulher não tinha força para orar, arrumou um restinho de força para se explicar ao homem de Deus. Se fosse as de hoje, você é um velho gagá, você é um cego. Quem é você? Eu vou lhe processar, procure o seu lugar. Mas ela disse: não, meu Senhor, o problema não é cachaça, não, o problema é prova. Eu estou embriagado, é de luta. O senhor já viu um crente bêbado de luta? Pronto, sou eu. Eu estou aqui tonta de tanta luta, mas eu estou dando o que me restou, alma. Eita Deus. Ei, eu estou derramando a alma perante o Senhor. Eita, como Deus gosta quando a gente derrama a alma. Alma é os desejos, é as vontades, é os sentimentos. Eu estou dando só o que restou. Eu só estou com minha alma. Por isso que Jesus disse: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Porque tem hora que vai faltar o dinheiro, tem hora que vai faltar a voz, tem hora que vai faltar força física, mas a alma vai estar lá. Jesus, eita glória. A alma está lá. Irmão, quem tem alma tem tudo. Tinha dias na vida de Davi que o corpo dele ficava para baixo. O pastor falou dessa luta da alma, do espírito, da carne. Tinha dia que o corpo de Davi só queria cama. Não queria saber de santuário, de adoração. Mas lá dentro estava a alma animada. Eita glória. Por isso que quando Davi estava abatido, ele não conversava com o corpo. Essa é a geração que cuida do corpo. Está triste, é barra de chocolate, é isso, é aquilo, é academia, é yoga, é não sei o que. Corpo, mas a alma morta. Davi não dizia: bora corpo, te anima, vamos lá, aeróbica, ginástica, não. Davi conversava com a alma: ei alma, por que estás triste? Ei alma, por que estás nervosa? Te alegra, alma, espera em Deus, alma. No final a gente ainda vai cantar. Aí a alma se animava. E quando a alma se anima, o corpo tem que acompanhar. Aí o corpo lá todo molenga: hoje eu não estou para nada. Mas lá dentro a alma saltitando: bora corpo, tu tá assim, bora, te levanta. Vamos pro santuário, bora, pega o saltério, pega a harpa, vamos louvar. Quando o teu corpo quiser cair, olha Jeová abraçando a tua alma e dizendo: recebe refrigério. Olha, irmão, abre a tua mão aí e recebe um refrigério de Deus na tua alma. Eita glória. Anda, choremitria, forga. Nesses países onde vivemos, neste continente, onde há uma frieza espiritual tão grande, mas o Senhor visita a tua alma e diz: ei alma, recebe a minha alegria.
Recebe o meu vigor, sobre a forga. Recebe o meu ânimo, alma. Olha Deus tocando na tua alma e fazendo ela fervorosa. Aleluia. E o Senhor está visitando também o teu corpo e repreendendo toda enfermidade, repreendendo toda seta que quis te abater, repreendendo toda palavra de maldição, toda feitiçaria, todo encantamento que quis te derrubar. E está dizendo a alma, o espírito e o corpo: te levanta para marchar, te levanta para cantar, para profetizar e fazer a minha vontade na terra. Assim diz o Senhor. Aleluia. Somente com teus olhos olharás, mas procurar o ímpio não vais achar. Cadê o mal que estava aqui? O sangue de Jesus anulou. Cadê o mal que estava aqui? O rugido do leão de Judá expulsou. Cadê o mal que estava aqui? O fogo de Deus queimou. Aleluia. E interessante que no verso 9, Deus está falando para o adorador, porque esse salmo, ora é o adorador falando com Deus, e ora é Deus falando com o adorador. E no verso 9, Deus está dizendo assim: porque disseste, o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, e praga nenhuma chegará à tua tenda. Lembrem-se, vocês sabem, não estou ensinando, só estou lembrando, que na nossa vida o espiritual precede o material. Não é o material que dá ordem ao espiritual, é o espiritual que comanda o material. O grande problema é que nós, nessa geração carnal materialista, empreendemos esforços no material. É cerca elétrica, é alarme, é vigilância eletrônica. A gente investe travesseiro, pena de ganso, colchão, com mola, edredom com fio não sei de quê, luz disso, vaporizador. Eu vi que se botar não sei o que de macadâmia, você respira melhor. E investe só no material, no material, no material. Eita Deus. Aí vira para um lado, não dorme, vira para o outro, não dorme. Aí leu não sei onde que se botar uma luz no comprimento de onda tal, e mexe com a melatonina e não sei o que, só no material. O Senhor disse que é Ele quem nos faz deitar em paz e repousar em segurança. É Ele. A maioria das pessoas, escuta o que Deus está falando com alguém aqui, está investindo na tenda, quando deveria primeiro investir na morada. E eu acho lindo a poética hebraica, porque está inspirada pelo Espírito Santo. As palavras aqui não são usadas de maneira aleatória. Morada fala de algo fixo, tenda fala de algo transitório. E tem tanta gente investindo na tenda, na cabana. Ah, mas a minha é de tijolo, de alvenaria. Se o senhor for lá, vai ficar até com inveja. Eu não, irmão, eu não. Eu quero é a morada. A morada. Fizeste do Altíssimo a tua morada, fizeste do Altíssimo a tua habitação. Aí o Altíssimo está dizendo: porque deste primazia ao espiritual, olha eu cuidando do material. Não é cerca elétrica não, é o sangue do Cordeiro. Não é Rottweiler não, é o leão da tribo de Judá. Não é muro com cerca eletrônica, é muralhas de fogo ao redor da tua casa. Porque tem crente que não crê mais nisso não, mas Jesus ainda bota muro de fogo na casa de crente. Quando Israel perdeu o material, Deus disse: Zacarias, Israel está tão acabada que não tem nem muro. E cidade sem muro, irmão, era cidade vulnerável. Não tinha nada. Deus disse: nem muro esse povo tem. Mas diz para esse povo que alguém despreza, que eles são a menina dos meus olhos. Linguagem poética para falar da pupila. E Deus que criou, Ele sabe usar a analogia certa. É impossível até você mesmo tocar na sua própria pupila. Que Ele botou um nervo aqui, com um sistema involuntário, que com qualquer agente externo se aproximar, não é você que está fechando o olho, não. Você está voluntariamente
tentando tocar. Mas não é você que está fechando o olho. É involuntário. Eita Deus. Se nem tu mesmo consegue tocar, eita glória. Quanto mais o teu inimigo. Zacarias diz para o meu povo que eles são, olha, a menina, olha o inimigo, eita, eu vou, hoje eu pego. E Jeová diz, vai não, porque antes que eles pensem, eu bloqueio o mal, eu protejo, eu guardo. Ei, Zacarias, diz para Israel que eles não têm muro de alvenaria não, mas eles não estão desabrigados não. Eu, Deus, sou muralha de fogo. Eu sou muralha de fogo. Ao redor dele tem labareda de fogo na tua casa. Tem labareda de fogo na tua família. Abre a tua mão e recebe aí fogo de Deus. Fogo de Deus para queimar os dardos do diabo. Ele vai jogar o feitiço, a maldição, a palavra contrária. Mas as labaredas de Jeová estão anulando. Tem fogo de Deus na tua mão para queimar o mal. Olha o inimigo jogando a seta e Jeová usando a tua mão. Bloqueia, cancela, elimina, anula, rejeita, repreende. Usa a igreja a autoridade que o Senhor te deu, a começar dentro da tua casa. Quando chegar na tua casa, estende as tuas mãos, coloca as tuas mãos sobre as portas, coloca as tuas mãos sobre a janela, coloca as tuas mãos em todos os recônditos da tua casa. O inimigo quer se andar lá, mas hoje o ninho da serpente, eita, revaxaraia, hoje o ninho da serpente está sendo desinstalado. O Senhor está falando aqui esta noite, Ele está desinstalando o ninho da serpente, e o leão da tribo de Judá vai voltar a rugir. O território é de Jeová, a terra é dele, e ninguém vai tocar, porque o Senhor está tomando conta dos teus filhos. O valente tomou a casa, pegou a chave e disse, quem manda aqui sou eu. Mas Jesus chega lá, ele é mais forte que o valente, e ele diz ao valente, me dê a chave. Me dê a chave, me dê, que eu vou limpar a mobília, eu vou tirar as teias, eu vou tirar os ninhos de cobra, e vou devolver a esta casa luz, vou devolver a esta casa paz, vou devolver a esta casa a minha presença. Era sobre a folha, era baralhorinácia. Olha, tu procurando mal, cadê? O leão da tribo de Judá rugiu, e o mal foi expulsado. Erando sobre a folha, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda. Dorme tranquilo, faz culto a Jesus lá dentro, louva o nome do Senhor. Quando o diabo quiser entrar lá com o espírito de Jezabel, aqui não, aqui tem altar. Sobre a... Quando a seta do materialismo quiser entrar, aqui não, aqui está o Espírito do Senhor, a providência do Senhor. Quando a carnalidade quiser reinar, aqui nós temos ribeiro de água viva. A gente está plantado junto ao ribeiro. Aqui tem altar, glória a Deus. Se fizeste do Senhor a tua morada, praga nenhuma chega na tua tenda. Irmãos, suporte essa palavra, mas se mal está chegando na tenda, é porque o Altíssimo não é a tua morada. Que essa garantia aqui não é de nenhuma instância federal, não é de nenhum acordo de nações. Essa garantia é de Deus. Porque fizeste do Altíssimo a tua morada, eu cuido da tua tenda. Porque buscaste o que é perene, eu cuido do que é passageiro. Porque buscaste o que é eterno, eu vou cuidar do que é transitório. Glória a Deus. Deus está destravando falsas prioridades aqui, destrancando falsas prioridades aqui, e está nos ajudando a estabelecer as verdadeiras prioridades. Agora, o inimigo é tão sagaz porque você, com toda a sua vigilância, com todo o seu discernimento, com todo o seu cuidado, ainda assim pode cair, porque a gente cai, lembre-se, no que é pequeno. O diabo não derruba a gente com o que é grande, ele derruba com o que é pequeno. E Deus sabe tanto que nós somos ovelhas, e por vezes, na nossa pureza, na nossa ingenuidade, podemos tropeçar em alguma pedra. Ele disse, eu vou dar reforço. E aí o Salmo 91 e o verso 11 diz, eu vou dar anjo. Eu vou dar ordem aos anjos. Mas para que Deus dá ordem aos anjos? Eu amo esse versículo. Pois aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Porque a gente está lá andando.
A gente está andando animado. Eita, glória a Deus, é fogo, é manto, é glória. E está lá a pedrinha. E aí a gente fica tão animado com fogo, com manto, com a glória, e esquece de ver o caminho. Mas o Senhor diz a gente que Ele dá ordem aos anjos, para que eles nos guardem. Eles te sustentarão em suas mãos, diz o verso de número 12, para não tropeçares com teu pé em nenhuma pedra. Então, para quem está na presença de Deus com fidelidade, tem reforço de segurança até para o que é pequeno. Deus está guardando a gente nesse salmo de coisa grande, de coisa perigosa, de coisa visível, de coisa invisível, de coisa pequena. Ele guarda de tudo. Então o crente fiel está lá andando, olha. Ele está lá andando animado. Quando tem uma pedrinha para querer derrubá-lo, tem lá anjo do lado. Oi, segura aqui. Olha o que foi isso? Não, foi uma pedrinha, rapaz. Botaram um negócio no caminho para te derrubar. Mas Jeová deu ordem. A gente está aqui para segurar na tua mão. Tu crê nisso, irmão? Glória a Deus. Tem um farol de Deus aceso para a gente não tropeçar. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem tem a palavra de Deus sabe onde está e sabe para onde vai. Crente que não tem Bíblia, o caminho dele é escurecido, ele vive tropeçando, vive caindo, todo buraco derruba ele. Toda semana você encontra, cadê você, irmão? Grande foi a queda. Irmão, cadê você? Você não sabe, eu escorreguei. Irmão, e na outra semana, olha, grande foi a pisada, aí eu tropecei de novo. Misericórdia, terra. É porque ele não tem farol. Ele tem signo, tem yoga, tem cotação do dólar, tem notícia de jornal, tem escalação, tem futebol. Ele sabe de tudo, mas não sabe da palavra. Crente apagado, vive em trevas. Mas aquele crente que tem a palavra, olha o farol e olha a lanterna acesa. Glória a Deus. Jeová está mostrando a ele, vá andando, minha filha, vá andando, que não tem problema não. Aí o farol de milha de Jeová também acende e mostra o caminho. E por ali, Deus, já pode ir, está livre o caminho. E ali não, olha, vai desviando. E o diabo disse, agora eu derrubo ela. Jeová diz, derruba não, porque eu estou mostrando lá na frente. Tem visão de longo alcance para quem está na presença de Deus. Não é que a gente é vidente nem espiritualista, mas a gente tem a palavra. E quem tem a palavra, Jeová acende o farol e mostra lá na frente. Vai por ali não, minha filha. E Deus vai quebrar o queixo de Satanás, porque vai alterar a tua rota. E a armadilha está preparada no caminho que é o óbvio tu passar. Mas a lâmpada que acendeu os teus pés, disse, agora eu tenho uma nova rota para você. Olha Deus te escondendo da armadilha. E alguém diz, ela não passou aqui ainda, porque bem está parada. E Jeová diz, está nada. Ela pegou, foi outra via que eu dei. Ele pegou, foi outra estrada. Vereda plana. Deus está planando os teus caminhos, para que não tropeces com teu pé em alguma pedra. Está descendo sobre nós a autoridade, verso 13. Com essa autoridade nós pisamos esses animais, leão, cobra, serpente, que representam espiritualmente grandes inimigos. O inimigo é perigoso. O inimigo é sagaz. A violência espiritual é real. Mas o verso 13 diz, nós vamos pisar. Não se atemorize com o tamanho da guerra, com o tamanho da afronta, com a careta do inimigo, porque no fim ele vai ficar debaixo dos nossos pés. Pisar o leão, a áspide e a serpente, numa poética hebraica, fala de ter autoridade sobre eles. Observe que ele não diz esmagar, porque quem vai esmagar é só Jesus. Jesus é que esmaga. Se alguém disse que esmagou aí, me diga como você fez, para eu aprender, que eu quero saber também. A gente não esmaga, mas a gente pisa. Os reis, quando venciam guerra, geralmente como um ato, eles de humilhação colocavam os pés sobre a cabeça dos que perdiam a guerra, como sinal de autoridade sobre ele. Então quando o inimigo vem com toda essa fúria, com toda esta guerra, com todo este perigo, o Senhor diz, não se preocupe, porque no fim ele vai estar sempre debaixo dos pés de quem habita no esconderijo do Altíssimo. Nós precisamos nos apropriar desta autoridade espiritual que Jesus nos dá. A gente tem que parar de terceirizar esta autoridade que o Senhor Jesus nos deu. Ele nos deu os pastores, sacerdotes, intercessores, mas a cada crente ele deu essa autoridade sobre o inimigo das nossas almas. Nós, às vezes, criticamos tantas religiões, mas nós temos os nossos curandeiros. Nós temos os nossos ídolos, os nossos profetas de estimação. Ah, a menina está enferma. Liga para a irmã Zezinha, que a oração dela é forte. Se ela orar, a menina é curada. Ah, então você não habita no esconderijo do Altíssimo.
Porque se você habita, tem descanso para você. Ele não está dizendo aqui, se você for fiel, chame o seu pastor, que ele vai pisar a serpente para você. Não, tu pisarás. Essa palavra, ela é uma palavra doutrinária, mas também é uma palavra profética. Eu digo doutrinária porque Deus está nos ensinando, mas ela é uma palavra profética. É tempo de nós subjugarmos o inimigo das nossas almas. E não é com corredor de sal, com sabonete de descarrego, nem com chacoalhada de galho de arruda com água benta. A gente vai subjugar ele no poderoso nome de Jesus. Tem poder de Deus para subjugar principados e potestades naquele território onde tu estás. Tem coisa que tu não vai precisar nem abrir tua boca. Quando tu pisar o teu pé, Satanás, ele vai recuar, porque ele sabe que sobre ti há um princípio de autoridade espiritual. Glória a Deus. Pastor Daniel, Deus está te revestindo de uma autoridade espiritual sobreexcelente. Aleluia, glória. Eita, glória, na sola do teu pé, homem, sobre a terra. Na sola do teu pé tem labareda de fogo viva. E Jeová está dizendo, volte para lá e pise na terra, porque no pisar da tua terra, eu vou neutralizar. Eu vou neutralizar, usando os teus pés, as armadilhas asquerosas do diabo, porque eu dei autoridade à minha igreja. Eu dei autoridade à minha igreja para declarar abertura de cárcere. Isaías 61 está ainda em efeito na vida da igreja. O Espírito do Senhor nos ungiu para declarar abertura de cárcere. O verdadeiro alvará de soltura não está na mão do advogado, está na mão da igreja. A igreja chega e diz, eu vim trazer libertação. Sai das drogas, sai da prostituição, sai do ateísmo, sai do feitiço, sai da incredulidade. Recebe aí alvará de soltura. Cadeias estão sendo quebradas, o inimigo está sendo subjugado, assim diz o Senhor Jeová. Eita glória, Deus vai atrair gente para ser transformado e liberto aqui neste altar. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. E a ferramenta que Deus vai usar é a tua mão, por isso Ele está colocando fogo nela. Glória a Deus. Deus vai usar a tua mão para curar câncer, terra, reva, sóbria. Ele vai usar a tua mão para curar doença neurodegenerativa. E não vai precisar dar 7 glória, não vai precisar dar 7 volta, só precisar colocar a mão e dizer, em nome de Jesus, seja curado agora. A serpente vai ser pisada, glória a Deus. A serpente vai ser pisada. Deus está levantando essa igreja para subjugar o leão, a cobra e a serpente. Glória a Deus. Porque, irmãos, a gente pensa que pastorear a igreja, abrir uma igreja, é um evento cultural, é um evento político, é uma agremiação, é um evento social. Isso é um evento espiritual, igreja séria. Porque se isso aqui fosse uma igreja que não tem compromisso com Deus, eu nem tinha aqui vindo. Há um espírito que testifica um com o outro. E quando há uma igreja que quer ser uma igreja verdadeira, que quer romper em fé, quer se mover no sobrenatural, quer arvorar a bandeira do evangelho, Jesus dá a ela a autoridade para subjugar a serpente. E essa autoridade ela vai ser usada sem fazer muito esforço, viu? Glória a Deus. Porque o diabo ele gosta de ficar brincando de ioiô, mas Jeová vai quebrar a corda do ioiô e vai dizer, não, vai ficar agora só na minha mão, e quem está na minha mão, o inimigo não arrebata, disse Jesus. Glória a Deus. Porque a mim se apegou, com amor eu o livrarei, pô-lo-ei salvo, porque conhece o meu nome. Se tem algum frequentador de culto aqui, muito obrigado pela sua presença, Deus lhe abençoe. Mas eu não estou pregando essas bênçãos para você. Essa bênção é para quem tem relacionamento. Porque o versículo 14 diz, eu vou livrá-lo e vou colocá-lo em posição de salvo. Comigo ele está a salvo. Eita, eu recebo, calma. Isso é para quem se apegou a Deus com amor. Há uma tradução que diz, porque me amou tão encarecidamente. Porque me viu como um único meio de satisfazer a necessidade da sua alma. Porque colocou todo o seu sentimento em mim, eu vou livrá-lo. Ele não está falando assim, porque disse, sangue de Cristo tem poder, porque disse, show Satanás, está amarrado, eu vou livrá-lo. Não, porque me amou com todo amor, eu estou descendo para livrá-lo.
Porque conhece o meu nome, lhe darei estabilidade e segurança. Conhecer, os irmãos sabem, tanto no hebraico como no grego, esse verbo aparece muito na literatura bíblica. E conhecer aqui não é uma mera experiência intelectual, cognitiva. A palavra conhecer, no hebraico, a maioria das ocorrências dela, quando Deus fala me conhecer, é relacionamento, é um conhecimento experiencial. Esse silêncio introspectivo agora é maravilhoso. Quem de nós verdadeiramente conhece a Deus? Não vamos pensar no outro. Eita, aquela irmã era para ter vindo hoje, que essa palavra toda para ela. Não, Deus está falando comigo, consigo. Qual o nosso nível de conhecimento de Deus aqui? Quem tem um nível elevadíssimo de conhecimento de Deus, tem um nível elevadíssimo de proteção. Isso não é opinião minha, isso é Bíblia. Pastor, olha, eu sou frequentador de culto. Se tiver algum perigo, eu posso chamar Deus? Claro, chame. Tem que chamar por Ele mesmo. E Ele é misericordioso, Ele livra. Mas níveis elevados de segurança, Ele dá para quem se relaciona com Ele. Tinha um profeta que o único problema dele era ser crente. Ele tinha muita comunhão com Deus. Esse era o problema dele. E tudo Deus revelava a ele. Um certo rei, idólatra, pagão, toda vez que montava uma estratégia de guerra, Deus ia e mostrava lá o profeta, sem telefone grampeado, sem câmera escondida. Deus revelava ao profeta: olha, o rei está pensando de ir por ali. Aí o profeta avisava ao rei de Israel: olha, não vai por aqui não, porque Deus quer dar livramento. Todas as vezes que aquele rei destacava o seu exército para uma investida, ele era frustrado. Aí ele se irritou e disse: tem algum X9 aqui. Aqui tem alguém que está levando. Naquele tempo não tinha telefone grampeado, essas coisas, câmera escondida. Tem alguém aqui, um espião, que está levando as coisas para lá. Mas você não precisa nem estar num lugar para se defender, porque Deus sempre levanta alguém para dar testemunho. Lá no meio dos ímpios, alguém disse: não, meu Senhor, não é espião não. Aleluia. Não é espião não, é profeta. Tem o nome de um homem chamado Eliseu, que até o que o rei confessa na sua recâmara, no seu quarto de dormir, onde ninguém entra, o Deus dele entra e conta tudinho a ele. O nome dele é Eliseu. E aonde é que esse homem está? Está em Dotã. Então vamos capturá-lo. Segundo o livro dos Reis, capítulo 6, diz que aquele rei quase desquartelou o seu exército inteiro. Enviou um grande destacamento militar para capturar um homem. Um profeta. Cujo único pecado dele era ser crente. Quando foi na calada da noite, olha o terror noturno. Olha a peste que se move sorrateira. Olha o perigo que vem na calada da noite. O exército cercou Dotã. E o profeta estava lá, tranquilo. Porque tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Em paz me deitarei e dormirei. Quando acordou, o moço do profeta, que era crente, mas não era muito crente. Era meio crente. Quem é meio crente, qualquer seta de pânico, qualquer seta de ansiedade, qualquer seta de depressão entra na cabeça. Quando o moço abriu a janela, que viu aquelas carruagens, aqueles soldados, aquele destacamento militar, a seta do pânico quis tomar conta dele. Ai, meu Senhor, o Senhor não sabe, estamos cercados. Ó, o crente desesperado que não conhece o nome do Senhor, que não se relaciona com Deus com intimidade, que não tem um nível de intimidade elevado com Deus. Mas quem tem nível de intimidade com Deus alta, não se dá o trabalho nem de se levantar da cadeira para ir olhar a janela. Porque eu acho tão tremendo que Eliseu não se deu nem o trabalho de dizer: e foi? Cadê? Ai, meu Deus, não. Sentado como estava, disse: ô menino, ainda sobre a forga minaia. Ô menino, deixa eu fazer uma oração por tu. E a oração dele podia cuspir fogo, ele podia cortar laço, podia se entronchar todinho, mas ele só fez uma oração curta: Senhor, eu te peço, anda xarabaraia, abre os olhos do moço. Eita, profeta, agora
fora tu não sabe. Eu estou vendo outro exército. E esse outro exército é maior e é melhor. Tem muito e é tudo de fogo. É carro de fogo, cavalo de fogo, espada de fogo, soldado de fogo. Maior é o que está conosco do que o que está com ele. Quando há níveis de comunhão elevadas, há níveis de proteção elevados. Tu não vai precisar nem levantar e olhar na janela o perigo, porque Deus já está te mostrando o exército celestial se movendo ao teu favor. Aleluia. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Eu amo esse versículo. Esse versículo mostra que é preciso invocá-lo, é preciso ir a Ele, é preciso buscá-lo, mas nós não vamos ficar apenas com o eco da nossa voz. Ele me invocará, Deus diz, e eu lhe responderei. Ele me ama, Ele conhece o meu nome, mas isso não lhe livra de angústia. Versículo 15. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus venceu o mundo. O fato de eu ter essa comunhão elevada com Ele não me livra de sofrimento, mas no sofrimento o Senhor diz, eu estarei com Ele. Presença, relacionamento. Quando eu destaco mais a gravidade da prova do que a presença de Deus, é porque eu não experimento deste relacionamento. Mas quando eu tenho esse relacionamento estreito com Deus, Ele desce como anestesia. Irmã, e aquela prova? Que prova? Eu não estou nem lembrada. Irmão, e aquela prova? Que prova, meu filho? Eu não estou lembrado da prova. É tanta glória, é tanto poder, é tanta revelação. Deus está falando tanto comigo, Deus está mostrando tanta coisa, que eu esqueço até que eu estou cercado. Glória, eita Deus grande. A cidade está sitiada, mas eu quando abro a janela eu só vejo carro de fogo, que eu esqueço até que eu estou em guerra. Glória a Deus. Ele me invocará, eu lhe responderei, na sua angústia estarei com ele, e não somente haverá resposta, não somente haverá presença, mas haverá livramento. E Deus poderia encerrar esse versículo só na parte A. Ele me invocará, eu lhe responderei. Isso aqui estava ótimo. Salmo 91:15 seria um versículo lindo se ele terminasse aqui. Ele me invocará, Deus diz, e eu lhe responderei. Ótimo, Deus, obrigado. Mas Deus é tão grandioso em querer abençoar quem se relaciona com Ele, que diz, olha, eu vou lhe responder, e a minha presença ainda vai estar com você. Esse processo todinho é você gemendo, mas sentindo a minha presença. É no Getsemane sendo moído, mas sendo consolado por anjo. Glória. Quando os seus amigos que diz que gosta de orar foi com você para a vigília, mas foi o primeiro a roncar, mas Jesus não ficou sem consolo. Tinha anjo descendo para consolar Jesus. Ele me invocará, eu lhe responderei, e estarei com ele na angústia. Então estava ótimo. Aí Deus ainda diz, eu vou fazer mais. Vou livrá-lo. Essa angústia não vai ser para sempre. Haverá livramento, haverá fim. E no fim, Deus fala aqui um verbo, uma ação que Ele não costuma fazer para homens. É os homens que fazem para Ele. O glorificarei. Ou em outra versão, cobri-lo-ei de honra. Deus não tem obrigação de honrar ninguém, viu? Eu sei que a gente canta muito, prega muito, vai lhe honrar. A gente se arrepia da glória, mas é a nossa obrigação honrar a Deus. Só que quem tem um altíssimo nível de relacionamento com Ele, Deus olha e diz, eu respondo, eu me faço presente, eu livro e ainda honro. Ainda vou mostrar que eu sou na tua vida. Eu não tenho essa obrigação não, mas eu quero fazer. Quando o inimigo está querendo tomar conta da gente, quando ele está querendo nos pegar, o texto bíblico diz que o Senhor nos coloca num alto lugar. Pô-lo-ei a salvo. Outra versão poética diz, o erguerei e colocarei acima. É aquele Pai poderoso que está pegando eu e você no braço e está erguendo, e o diabo está rosnando aqui embaixo, latindo para querer nos pegar, e o Pai está dizendo, pega mais não, olha, eu coloquei num alto refúgio. Torre forte é o nome do Senhor, para Ele correrá o justo e encontrará retiro. O teu inimigo vai procurar, vai caçar, cadê ela, cadê ela, cadê ele, cadê ele, cadê ela? Está lá na cobertura. Tu crê que o guindaste de Deus de livramento está te tornando invisível lá na cobertura da presença de Jeová? Eita,
lá no castelo do esconderijo do Altíssimo, glória a Deus, que o teu inimigo vai procurar, vai caçar, vai fazer as armadilhas. Faz tempo que eu não vejo ela, está tão desaparecida, ele está tão desaparecido, deve estar em alguma caverna. Está nada, está lá indo para a conferência, foi na quinta, foi na sexta, foi no sábado, passa todo dia, é porque ele está se movendo na cobertura de Jeová, glória. Tu crê, irmão, que Deus faz isso? Ele pega você assim, vamos minha filha, vamos comigo. Olha Deus te transportando, olha Deus te levando para caminhos altos. Fica de pé, além de todo este livramento, além de toda esta proteção, Deus diz, eu vou saciá-lo com dias longos e lhe mostrarei a minha salvação. Esta palavra de hoje, desta conferência, é um chamado para a guerra. É um chamado para posicionamentos espirituais. Mas Deus vai surpreender essa igreja com muito livramento e manifestação da glória da presença dEle. Se alguém está com alguma coisa fora do lugar, algum apetrecho da vida espiritual, está descompassado, pede ao Espírito Santo para apertar aí a chave de fenda, colocar as coisas no lugar, porque Deus quer que você tome parte disso. Deus quer que você tenha memória nisso. Haverá um movimento de Deus nessa igreja espiritual, de abertura de cárceres, de libertações tremendas, que clínica, que química, que ideologia, que filosofia, que governo não conseguirá fazer, mas no colocar da tua mão, acionando o nome de Jesus, a cadeia se quebrará. Serpentes serão subjugadas neste país, nesta cidade, neste bairro, aonde você está, e Deus quer que você faça parte dessa história. É noite de ajuste. É noite de estreitamento, de relacionamento com Deus. Deus quer levantar vozes proféticas aqui nesta hora. O vale tem muito osso seco, mas Deus só precisa de um profeta. Não precisa de muita gente não. Deus não precisa de um coral. Deus não precisa de muita gente. Ele só precisa de um profeta disponível. Ele só precisa de uma voz, uma mão, um pé disponível para fazer a vontade dEle. E eu quero convidar aqui à frente você que quer receber uma porção nova de poder de Deus para esta batalha espiritual. Também, se você que está precisando de um revestimento espiritual, eu quero convidar você para vir aqui à frente, porque é tempo de guerra. E Deus está descendo armadura espiritual para que nós possamos romper em fé. Deus vai levantar profetas, evangelistas, ministérios apostólicos para serem enviados para a implantação de igreja. Nós somos a igreja da última hora. O bombardeio é grande porque há um investimento do céu contra a tua vida, mas o Senhor está redobrando, triplicando, quintuplicando a proteção espiritual. Quanto maior for o perigo, exponencialmente maior será a dose de proteção. Mas também quero convidar para acionar assim com a mão alguém que está em nosso meio e que precisa entregar a sua vida a Jesus. Você que vem aos cultos, você que ouve a palavra, que sente e sabe que há um Deus, mas que precisa confessá-lo como o Senhor da sua vida, se colocar na presença do Altíssimo, se colocar na sombra do Onipotente. Será que alguém em nosso meio que precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus, reconhecendo como seu Senhor e seu Salvador? Levante a sua mão, nós queremos conhecê-lo. Estamos em atitude de intercessão pela sua vida, porque sabemos que você precisa de libertação e de salvação. Se há alguém que precisa nesta noite reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, erga a sua mão e a igreja com certeza irá orar pela sua vida. Um gesto confessando Jesus como Senhor e Salvador. Levante a sua mão como um ato de fé e cadeias serão quebradas. Cadeias serão quebradas no poderoso nome de Jesus. Enquanto estaremos orando, esse convite ressoa na tua alma e no teu coração. Mas precisamos fazer esta oração, oração de blindagem espiritual. Igreja não é agremiação cultural. Igreja não é salão de convívio. Nós estamos em atitude de guerra. Mas a armadura celestial está descendo aqui esta noite.
Há vidas que voluntariamente se põem no altar. Glória a Deus. E é você quem Deus conta. Senhor Deus e Pai, eu te louvo, porque a tua presença está neste santuário. Esta escola, Deus, se torna a porta dos céus quando a tua igreja entra aqui. Nós estamos no altar da humilhação. Estamos diante do El Shaddai. O El Shaddai está aqui, passando em revista o seu quartel. Se essa palavra falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Deixe um comentário ou seu pedido de oração. Estamos juntos em fé. Permaneça firme, porque Deus é contigo. E não se esqueça de curtir e se inscrever. Isso é essencial para que essa mensagem alcance ainda mais vidas. Deus te abençoe poderosamente.